Você está pensando em utilizar na sua estratégia de marketing para atrair novos pacientes o outdoor? Será que ele é interessante? E será que o Conselho Federal de Medicina permite? E se permite, quais são essas regras? Quais são as melhores práticas a ser adotada por clínicas para alavancar os resultados utilizando o outdoor? Se você quer responder essas perguntas, vem comigo depois da vinheta. Olá, eu sou o Rafa Caetano, Rafa com PH e Caetano com I. E eu te garanto, no marketing médico não tem outra igual. E hoje vamos falar sobre outdoor, que pode ser aplicado para também busdoor. Mas antes de começarmos a falar sobre conteúdo, a gente tem um protocolo a seguir aqui no canal, que é bem simples. Se inscreva no canal, ative as notificações e, é claro, dá aquele like para que o coração do Rafa fique quentinho e mais motivado a entregar conteúdo de qualidade para ti. E alguns estudos dizem que, de acordo com eles, 316% é aumento da eficiência de campanhas de publicidade quando agregam o outdoor na sua estratégia. Ainda outros estudos mostram que mais de 70% das pessoas olham para o outdoor e 56% desse mesmo estudo dizem que lembram da mensagem que viram no outdoor. E aí, tá convencido ou não tá que o outdoor é uma estratégia interessante? Mas vamos lá, para que isso de fato seja interessante, a gente precisa se perguntar uma coisa: é permitido ou não é pelo Conselho Federal de Medicina? E a resposta para você é sim, é permitido, mas existem diversas regrinhas e lá tem detalhes técnicos do marketing na hora de produzir a arte, que se você não olhar, você pode estar quebrando a regra. E eu posso te informar uma coisa: dos outdoors que eu já produzi, que eu segui a regra, e dos que eu já vi no mercado, a maioria falha muito nisso. A sorte, às vezes, é que não existe denúncia. Mas se você não quer viver de denúncia, não falhe e assista esse vídeo até o final. Para te entregar esse conteúdo, eu separei em duas partes. A primeira parte é sobre as melhores práticas na hora de desenvolver esse outdoor. E a segunda parte é sobre o Conselho Federal de Medicina, as regras, o que pode, o que não pode e como aplicá-lo. Então vamos primeiro às boas práticas. As boas práticas, a primeira delas, e assim, é básico, mas faz toda a diferença, é ser claro e objetivo no que você está comunicando no outdoor. Olha, é difícil falar isso, mas eu vejo outdoor, e não estou falando somente no caso da medicina, que parece uma revista, um panfleto com um monte de informação. Só que imagina o seguinte: você está lá dirigindo o carrinho e aí de repente, outdoor. Eu tenho que ler e prestar atenção no trânsito. Mesmo no engarrafamento, hoje as pessoas, quando ficam paradas, elas pegam o celular. Elas não vão ficar olhando para o outdoor e lendo tudo. Então você tem que ser claro, rápido, para comunicar e a pessoa entender sua mensagem. Então, nesse ponto, você tem que escolher o que você quer comunicar. E quando a gente fala sobre objetivo de outdoor, nem sempre o objetivo é a conversão. Às vezes a gente está falando só de branding. Você está querendo construir uma autoridade numa região, você está querendo aumentar o alcance da marca, entrar numa lista de consideração para que o seu paciente, quando decidir agendar, ele vai te conhecer. Porque ele vai falar: nossa, eu já vi essa marca antes. Ele não vai lembrar nem onde, mas ele viu, porque foi para o seu subconsciente. Então, seja muito claro o que você espera nesse outdoor para que você não se perca ao longo dessa campanha. O próximo ponto é em relação ao design. O design, gente do céu, é uma das coisas que eu falo demais, que é a questão das imagens. Jamais use no seu outdoor imagens de banco de imagem. Você está investindo pesado para atrair pacientes. E aí você pega uma imagem de banco de imagem que tem na internet. E aí você pega e coloca lá. Que legal. Qualquer um pode usar essa mesma imagem para criar um vínculo emocional com aquela imagem para o seu concorrente.
Então, se você vai colocar um outdoor, você tem que ser único. Não pode ficar utilizando coisas que os outros utilizam ou possam utilizar. Então, escolha imagens que realmente sejam únicas. Ainda falando sobre design e imagens, entenda o seguinte: o impacto visual do outdoor decide muito o jogo. Então, vai escolher uma imagem, vai tirar uma foto, coloque em altíssima definição, porque a arte que você vê no computador é diferente da arte do outdoor. O outdoor, a proporção é muito maior. Então, uma imagem de baixa qualidade, quando você der, aumentar ela, imprimir em alta definição ali, pode ser que ela fique pixelizada e o resultado não vai ficar agradável. Então, escolha muito bem a sua imagem. Uma outra boa prática é a escolha do local. E eu vou te falar, talvez isso aqui vale mais do que qualquer coisa. Quando você decidir escolher um outdoor, entenda que o local decide se você está ganhando ou perdendo pacientes, você está rasgando dinheiro ao contratar esse outdoor. Porque dependendo do local, um local que tem fluxo, mas as pessoas passam numa velocidade alta ou prestando atenção no cruzamento e elas não vão olhar para o seu outdoor. Elas vão precisar de um acidente, parar o trânsito para elas poderem olhar. Então escolha um local em que as pessoas consigam passar, olhar sem perder o foco no trânsito, em que ali seja algo interessante. E uma dica extra para essa situação é: olhe se esse outdoor é um outdoor que de dia é fácil de identificar, de noite também, se tem luz, como que é o comportamento do público ao ver esse outdoor. E um ponto a mais é que às vezes ele está muito bem localizado, mas existem circos que ficam na mesma região e abrem ali naquele espaço vazio e tampam o seu outdoor. Eu estou falando porque eu vejo isso acontecer na minha cidade. O outdoor é muito bem localizado, mas de tempos em tempos um circo abre na porta e aí tampa o outdoor. E você investiu uma grana e nada. Como também vejo a situação de não ter a luz. E aí dessa forma foi investido e aí de noite ninguém vê. E o trânsito dá a volta para casa, ninguém vê. Ainda falando sobre design, vamos falar sobre tipografia, que é a fonte que você vai utilizar. Cuidado para você não colocar uma fonte que você acha linda, mas ela não se adequa ao outdoor. Existem estudos que mostram o tamanho da fonte, qual é a largura da fonte, para que o usuário que está no carro consiga ver e ler adequadamente essa imagem. Entenda que você precisa rapidamente ler essa mensagem e não ser bonito. Muito mais do que bonito é ser capaz de ler, entender ela. Então, escolha muito bem a tipografia para que você consiga entender a mensagem e ele tomar a decisão. Falando de design, considere um impacto visual que você quer gerar nesse usuário. Uma campanha de outdoor dá muito certo é quando você está dirigindo e de repente você, nossa, que legal, não tinha visto isso. E esse impacto visual, ele pode acontecer pela imagem, mas também pelo texto. Então, o outdoor é visual, então você precisa gerar esse impacto para que as pessoas olhem para elas e não passem por uma patologia do marketing, que é a cegueira de anúncios. Sim, temos essa patologia em que os usuários olham para os anúncios, mas não olham para eles. Eles ignoram visualmente. Então, escolha uma estratégia que você consiga criar uma conexão com impacto visual. Dessa forma, as pessoas vão olhar e vão falar: nossa, que legal esse anúncio. E o último aspecto, que conecta muito com o que eu acabei de falar, é ser criativo. Ouse criar, ouse fazer algo em que as pessoas se identifiquem e falem: que legal. Eu vou te contar uma história de um ex-cliente nosso, um dos primeiros clientes que eu atendi lá atrás, em que ele tinha uma característica muito clara. Ele era muito forte e tinha uma careca interessante. E ele era nutricionista e muito focado na nutrição esportiva. E sabe o que era interessante? Todo mundo reconhecia esses aspectos visuais dele. E eu precisava encontrar um local que ele desse um impacto muito forte nas pessoas, mas que as pessoas batessem o olho, conectassem e aí tomassem a decisão. E quebrando a cabeça
encontrei uma solução para isso, que era bem simples. Ele, bem grande no outdoor, com a careca para fora da borda, escrito: quem disse que para fazer dieta precisa ter dor? dietasemdor.com.br. Era só isso. Só que essa estratégia deu tanto impacto que muitas pessoas tiraram foto e compartilharam. E rapidamente deu um buzz alto e deu um ótimo resultado para esse meu ex-cliente. Então, fica aí a dica de você criar algo impactante na sua audiência. Agora, vamos à segunda parte do nosso conteúdo, que são as regras do Conselho Federal de Medicina. Tem um manual da publicidade que descreve, em item 2, vários detalhezinhos sobre como utilizar. Eu vou dar a minha visão e vou colocar aqui na legenda, na descrição, um link do blog que a gente vai publicar no nosso site, especificando tudo, inclusive com o link do manual do Conselho Federal de Medicina sobre publicidade médica, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que você deve evitar em questão das regras: não fale que você é o melhor, que você é o único, de forma nenhuma. Porque está escrito no código de ética da publicidade que você não pode fazer isso. Eu estou falando do marketing médico, tá? Você pode, nos outros mercados, você pode fazer isso. Mas no marketing você não pode falar melhor clínica, maior clínica. Não use isso, porque você tem grande chance de ser denunciado. Por quê? Um outro médico vai ver e vai achar que a clínica dele é melhor, é maior, e vai te denunciar. E aí, lá vai você ter que responder processo, pode ser até que você ganhe, mas é uma dor de cabeça. Então evite fazer isso. Utilize outras técnicas para você mostrar que você é a melhor opção. Mas não coloque que você é o único que tem tal tecnologia, equipamento, enfim. Outro ponto que é proibido, que eu vejo também gente fazer ou tentar buscar atalhos para fazer, é falar sobre preços. Você não pode falar sobre preços em nenhum item de publicidade conforme as regras do Conselho Federal de Medicina. E nem falar que você é o mais barato, porque isso não pode. Então, se você não quer tomar de novo o processo, não utilize disso. Agora, o último ponto sobre as regras, que é bem específico, bem delicado, e eu vou te dar o recado principal e depois você vai dar uma lida lá no blog, que você vai ler isso com muito mais calma, ou entrar lá no link do manual e ler todos os itens, tá? Que é, você precisa colocar nesse outdoor quem é o responsável técnico pela clínica. Ele tem que estar lá e ele tem um monte de detalhes que você precisa seguir. Tamanho de fonte, espaçamento, contraste, para que as pessoas vejam claramente quem é o responsável técnico. E aqui é onde muita gente nem faz, ou quando faz errado. Então, coloque de forma que seja muito claro quem é o responsável técnico. E isso é o que mais acontece. Antes de terminar esse vídeo, é claro, eu vou te pedir um like, um curtir aqui do nosso vídeo, para o coração do Rafa ficar quentinho e produzir mais conteúdo. E é claro, envie esse vídeo aqui para aquele seu profissional que produz as suas artes, para que assim ele não fira as regras do Conselho Federal de Medicina. Eu termino o vídeo por aqui e te espero na próxima. Um abraço e até lá!